Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo estratégico do setor moveleiro. Nós temos um propósito e temos cumprido ele toda semana. Nós temos nos reunido para apresentar para você, integrante da cadeia moveleira, oportunidades, conteúdo, informações relevantes que possam te auxiliar na tomada de decisão. A gente sabe que a gente vive uma época de muitas incertezas, de muitas dúvidas, mas, no entanto, a gente acredita fielmente que a informação é a grande diferença se ela for aplicada no contexto das empresas moveleiras, principalmente, que é o nosso foco, que é o nosso alvo. E o nosso trabalho, ele é possível porque a gente tem o apoio da Avimóvel, porque a gente tem os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Saerlac e da Têxtil J. Serrano. E é com grande satisfação, então, que nós temos hoje a presença do publicitário Kiko Garcia para conversar com a gente sobre um tema de extrema importância, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é a inteligência emocional. E o Kiko Garcia é a melhor pessoa para falar dele próprio, para se apresentar. Então, eu vou passar a palavra para ele e vou pedir para ele, então, fazer a apresentação e mostrar o conteúdo especial que ele preparou para a gente nesse dia de hoje. Oba! Maravilha, Carlos. Gratidão pela oportunidade que você me deu aí hoje para poder compartilhar um pouquinho desse meu aprendizado, desse meu conhecimento ao longo dos anos, dos últimos anos aí, né? Eu que sou de origem do setor moveleiro também, não faz 40 anos não, tá? Eu sou da época... Eu sou daquela época de ouro aí do setor moveleiro, quando a gente tinha, quando os polos iniciaram aquele movimento em busca de organização, de prospecção de mercado, de posicionamento mais inteligente, tempo daqueles arranjos produtivos apoiados até pelos governos na época, né? E da formação de grupos de exportação. Enfim, uma época em que a gente tinha, às vezes, a missão de convencer um empresário que ele devia produzir um catálogo que custava o preço de um carro popular, né? Uau! Naquela época, a pessoa, nossa, será que isso dá resultado? Então, nós somos daquela época ali que a gente podemos chamar assim de pioneirismo dessa era mais ajustada, mais sintonizada com o mercado, né? E hoje a gente vai falar, então, sobre inteligência emocional, que, na verdade, é uma ciência que estuda o comportamento e as reações das pessoas frente às emoções, né? Na verdade, é a gestão das emoções. E a palavra emoções tem um sentido muito mais amplo do que aqueles versos que o rei Roberto Carlos cantou, né? E canta até hoje, né? Ter emoção, às vezes, não é expor fragilidade ou algum tipo de energia romântica ou feminina, né? Para você ter uma ideia,
a raiva, o medo, o ódio, por exemplo, são emoções inerentes do ser humano e todos nós temos todos os tipos de emoções durante todo o nosso dia, né? Nossa rotina, nosso cotidiano. E é bom dizer também que as emoções elas provocam reações químicas e biológicas involuntárias no primeiro momento, né? Quando você sente uma raiva, quando você sente assim, as vistas escurecem de medo de alguma coisa que lá no registro da sua memória, de alguma parte da sua história, você teve uma experiência não tão boa, e aí as vistas escurecem porque você buscou no seu registro do passado alguma coisa que não te fez tão bem, né? Quando você tem também raiva por conta da derrota da concorrência, né? Você perdeu alguma coisa para a concorrência, ou até a euforia, quando você conquista uma meta, né? Aquela coisa, uau, deu certo, né? A gente fica eufórico e tudo. Ou até mesmo quando o coração bate, quando você vê aquela menina passando, que você gostaria muito de ser namorado dela. Então, tudo isso são emoções. E o mais importante de tudo isso é como a gente reagir, como a gente vai fazer com essas emoções, né? E como essa primeira reação é química e biológica, normalmente a gente sente e não sabe o que vai fazer com isso, né? Porque nós precisamos ter a consciência e a inteligência emocional treinada para poder reagir de uma forma mais correta, vamos chamar assim. Vamos chamar de positivo e negativo, de uma forma correta, né? E a gestão das emoções ensina muito isso para as pessoas, né? Terem a consciência do que está acontecendo em determinada situação antes de agir e ainda ter o poder de escolher como você vai reagir. Ah, Kiko, isso aí não tem nada a ver com o mercado. Beleza, vamos puxar então aqui alguns exemplos, né? Você vai fazer uma cirurgia, ou um ente querido seu vai fazer uma cirurgia amanhã, e aí você pergunta para o doutor, né? Como que vai ser a cirurgia, doutor? E ele vai te responder que vai depender do jeito que ele acordar, né? Você entra no avião e pergunta ao comandante como será o voo, e ele te responde que vai depender do jeito que ele acordar, tá? Então, eu poderia perguntar também como vai ser a sua produção hoje na sua empresa. Vai depender do jeito que as pessoas acordarem, né? Então, é uma reflexão que a gente faz, mostra porque tudo envolve pessoas, né? E eu queria que, importante isso, tá? Referendar e validar todos os consultores e pessoas que passaram por este webinar, que já passaram por aqui, assisti alguns episódios, são pessoas incríveis, né? E não se trata, gente, de querer contrapor nenhum tipo de ideia ou teoria, mas a inteligência emocional hoje é a grande mágica de tudo, né? Porque o mercado é feito de pessoas. Estava conversando com o Carlos mais cedo e eu disse para ele, quem estabelece as metas são pessoas, né? Quem cumpre ou não, presta atenção, hein? Quem cumpre ou não as metas também são as pessoas. Então, tocar a alma das pessoas para curá-las de uma dor profunda, talvez, vai fazer com que elas sejam mais eficazes, mais felizes, mais plenas durante todo o seu processo de trabalho, durante a sua convivência com equipes. Então, tem tudo a ver com os dias de hoje e com as empresas. Eu já fiz alguns trabalhos dentro de empresas e com resultados muito incríveis de mudança de performance, mudança de clima, que é o mais importante, né? E eu faço uma consideração aqui que é uma percepção que eu tenho do mercado, que não é segredo para ninguém, que todas as indústrias, todos os seus gestores estão cientes de que é preciso ter profissionais e programas permanentes de manutenção do maquinário, da estrutura produtiva mecânica e eletrônica de todo o seu parque fabril, né? Mas na maioria dessas empresas ainda não existe um olhar para pensar da mesma forma quando a questão é cuidar das pessoas, né? A manutenção das pessoas.
do capital humano como forma de atingir também performance de equipe, melhorar o desempenho de toda a equipe ali e ainda, mais do que isso, né? Diminuir a alta rotatividade da mão de obra, né? E esse é o meu papel dentro das empresas, cuidar das pessoas para que elas se sintam valorizadas, protegidas, úteis, felizes, né? Para que não cheguem no trabalho em estado depressivo ou ansiosas e para que elas possam, sim, suportar toda a carga natural de pressão e estresse vindo das responsabilidades inerentes de uma linha de produção, né? Então, eu penso hoje que é papel social das empresas fazer com que exista um acolhimento para as pessoas, para a sua força de trabalho, né? Às vezes as empresas fazem conexões incríveis com o setor das ONGs, o terceiro setor, né, para apoiar, às vezes, diversas causas humanitárias relacionadas a pessoas, mas esquecem, às vezes, de olhar para dentro da própria empresa, onde está o seu maior patrimônio, que é o capital humano. E tudo que envolve processos, envolve pessoas. A Alan já disse isso aí também, no último webinar. Se não cuidarmos das pessoas, nós teremos processos não tão bons. Consequentemente, menor rentabilidade, menor produtividade e baixa qualidade, né? Eu acompanho o setor moveleiro há muitos anos, né? Sei que tem um movimento hoje, tímido ainda, em direção a essa valorização do capital humano. E eu posso garantir, de novo, que a grande mágica está no entendimento de que pessoas felizes fazem tudo de forma extraordinária, não é? É a questão lá que eu disse do médico, cirurgião e do piloto, do comandante do avião, né? Então, seja na vida pessoal ou na vida profissional, no escritório, no chão de fábrica, né? Então, é importante que a gente comece a olhar, ter essa consciência. E outro fato também interessante, que todos nós também estamos percebendo no atual cenário de pandemia, é que essa mão de obra, pessoas felizes e plenas, sem estresse, sem ansiedade, sem depressão, vão ser, entre aspas, a matéria-prima, uma força de trabalho cada vez mais rara. Então, aí entra, sim, o papel das empresas em trabalhar e atuar para que as pessoas possam ser felizes de verdade e aí, sim, né, ter performance, ter vontade de trabalhar, ter vontade de estar ali naquela empresa, de comunicar com as pessoas, fazer com que as coisas deem certo, né? E eu sei que alguém pode até me perguntar, Kiko, mas eu já tenho boa performance, boa posição profissional no mercado, sabe? Eu estou feliz do jeito que eu estou. Ótimo, parabéns para você. Imagina as infinitas possibilidades que você, a sua empresa, ainda tem, que você talvez até nem conheça, se você olhar e começar a praticar um pouco mais de inteligência emocional dentro da sua corporação ou com você mesmo, tá? Então, repito, a grande mágica se chama felicidade, plenitude. Pessoas completas no que elas fazem, no que elas são de verdade, honrando e respeitando a sua história, a história da sua família, a história da sua empresa, a história do seu trabalho. É muito importante que a gente tenha essa visão. Eu quero aqui agora compartilhar uma tela, tá? Boa tarde, Cecília Felipe, nosso amigo aqui. Vamos compartilhar uma tela com vocês aqui, para a gente passar para um segundo momento. Falei com o Carlos mais cedo, às vezes dá medo da gente clicar nos botões aqui, né? Porque está tudo dando certo. Nós somos da tecnologia, mas não nascemos dentro dela, não é verdade? E aqui, gente, para iniciar aqui, eu faço um convite, uma reflexão para vocês, novamente, colocando aqui minha percepção, que empresas, instituições, associações e governos
são feitos de pessoas. Famílias, relacionamentos são feitos de pessoas. Olha que legal, o marketing digital é uma forma de relacionamento entre pessoas. Tudo que está lá foi feito para atender pessoas, né? Tudo no mundo, na verdade, é feito de pessoas. Qualquer produto que você fabrique, qualquer coisa que você inventa, você fez para as pessoas, né? Não estou jogando nenhuma teoria por água abaixo, queria sempre frisar isso, mas é uma coisa que a gente precisa ter, essa visão mais clara hoje em dia em relação ao mercado. E aqui duas reflexões, não precisa responder para mim, mas eu gostaria que vocês encontrassem depois as respostas. E a primeira delas é: quando você tem sucesso, quem é o homenageado, quem é o responsável por esse sucesso, né? E depois, a segunda pergunta é: quando você fracassa, quando a sua empresa fracassa, quando algum plano de mercado fracassa, quem é o responsável? Uau, esse é poderoso, poderoso porque faz a gente pensar em quem a gente está realmente colocando as responsabilidades do nosso destino, não é? E eu pergunto também, qual é a história que você quer contar da história da sua empresa? E eu falo isso porque hoje nós temos uma situação inusitada e a maioria de nós nunca passou por momentos como estamos passando. Então, como é importante que a gente aprenda a ressignificar toda a nossa história, valorizar tudo que nós vivemos, né? A sua empresa, você, é resultado de tudo que você viveu na sua vida até hoje, as partes boas e as não tão boas também, não é? Então é importante que você ressignifique, porque você está exatamente nesse lugar por todas as escolhas que você fez até hoje, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Redirecionar todos os seus propósitos, todas as suas metas e objetivos. É hora de reinventar, é hora de sair daquele quadradinho, daquela caixinha e fazer coisas que a gente talvez nunca acreditasse que fossem possíveis, né? E o recomeçar, que é também um conceito muito importante nos dias de hoje. Não desistir jamais, recomeçar, 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 quantas vezes for necessário dentro do seu projeto de vida e dentro do seu projeto de mercado. Aqui uma reflexão interessante para quem tem a sua empresa e busca hoje posicionamentos, né, de mercado e quais são as nossas reais possibilidades e responsabilidades. A diferença que eu gosto de frisar muito sobre objetivo e propósito, né? E para que você entenda melhor a diferença de objetivo e propósito, eu vou te fazer uma pergunta também muito poderosa, que é a seguinte: se você não precisasse de dinheiro para nada, todas as suas contas estivessem pagas, tudo estivesse funcionando maravilhosamente bem, o carro está na porta te esperando, comida, luz, água, tudo pago, tudo, avião, jato, que você tivesse disponível para você. Se você tivesse, então, todas essas contas pagas, toda a sua estrutura, suas atividades, sua vida, tudo pago. Se você não precisasse de dinheiro para nada, o que você estaria fazendo agora? Isso vale também para as empresas, né? Como a empresa tem todo um processo no automático, que, entre aspas, né, ela supre todas as suas necessidades dentro da própria estrutura de faturamento, de custo, etc. e tal. Não vou entrar muito nessa questão, mas ela é, sim, como se fosse uma vida plena e funcionando, rodando redondinha, né? Então, o dia que você encontrar essa resposta para você e para a sua empresa, você vai ter encontrado o seu propósito de vida, tá?
E por que eu estou falando isso? Porque lá na frente a gente vai mostrar com mais clareza essa situação da questão do propósito da empresa estar atuando de uma forma mais profunda, de uma forma mais humanizada em relação ao seu capital humano. Tá? Então, aqui vocês podem ver, objetivo começa e termina, né? E o propósito é fluxo contínuo. Eu quero comprar um carro. O dia que eu comprei um carro, o objetivo terminou, não é verdade? Então, comprar um carro é um objetivo. Eu amo dirigir, eu quero ser motorista. Isso é fluxo contínuo. Você vai dirigir, né? Vai transportar as pessoas, então isso é propósito. Não é? Ou seja, o objetivo você alcança e o propósito você vive ele. Não é? No objetivo você consegue mensurar, medir, dentro de uma corporação, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, e o propósito ele não tem medida. Né? Não dá para medir os benefícios que um propósito pode proporcionar para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Objetivo direcionado, que é ótimo, né? O objetivo direciona a gente para determinados focos e, como diz, é saudável pra caramba a gente ter também esse tipo de direcionamento. E o propósito alimenta, olha que legal, o propósito alimenta toda essa cadeia, todo esse movimento. Não é? O objetivo gera resultados, balanço financeiro, e o propósito, significados. Mudei a vida das pessoas que trabalham na minha empresa. Não é? O objetivo está sempre fora e o propósito sempre dentro. Não é? E aqui, para falar um pouquinho sobre gestão de emoções, vou te apresentar o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa e a raiva, que são as 5 emoções básicas que influenciam todas as pessoas, inclusive nós também, inclusive eu, o Carlos Bessa e todos nós que estamos aqui assistindo. Essas imagens, inclusive, são de um filme chamado Divertidamente, tá, gente? Que eu recomendo muito que assistam com a família, porque ela se passa toda dentro da mente de uma pessoa, né? Esses bonequinhos que estão aí, esses personagens que estão aí, eles estão, na verdade, aí nesse painel dentro do cérebro de uma pessoa, de uma criança. E aí mostra exatamente como todas as emoções funcionam, como às vezes elas paralisam a gente, quando outras vezes elas impulsionam, outras vezes elas inibem e outras vezes nos dão força para retomar, recomeçar e continuar. Então, como eu disse lá no começo, é importante a gente ter consciência das nossas emoções para poder saber como agir e como reagir em todas as situações da nossa vida. Apresento para vocês Daniel Goleman, que é o cara que criou todo esse processo, esse estudo de inteligência emocional. Ele tem um best-seller chamado Inteligência Emocional e também um outro best-seller que é Inteligência Social. Tá? É o estudo do cérebro e as ciências comportamentais. E ele transformou a inteligência emocional em ciência, né? Uma coisa que era apenas uma tese foi transformada em ciência. Eu gosto muito dessa frase dele aqui, que fala que as pessoas tendem a se tornar mais inteligentes emocionalmente à medida que envelhecem e amadurecem. É verdade. É a pura verdade, né? A gente toma mais suco de fruto também à medida que vai envelhecendo. A gente procura mais a espiritualidade à medida que vai envelhecendo. E a gente começa a olhar para dentro de nós também à medida que o tempo vai passando, né? E ele diz também que o cérebro emocional responde a um evento mais rapidamente que o cérebro pensante. Né? Ou seja, a parte emocional, e nós vamos ver logo aqui na frente, é neurociência pura, a parte emocional é mais rápida do que a parte racional, sabe? O processamento de bits é muito superior. É por isso que às vezes a gente faz uma lenha na vida e fala assim, cara, eu estava nervoso. É porque o emocional falou mais alto, falou
na frente do racional. Mas a gente vai ver isso logo aqui na frente, tá? E apresento para vocês também Napoleão Hill, que fez um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, né? Um livro incrível, de um jornalista que encontrou com o diabo e começou a fazer entrevistas com ele para entender como ele era tão maldoso assim, né, com as pessoas. E o interessante do desenrolar do livro é que o diabo era uma parte que estava dentro da gente mesmo, as próprias pessoas. Ou seja, ele tratou da dualidade do ser, né, que todos nós somos duais. Nós temos as nossas luzes e as nossas sombras, e às vezes sombras tenebrosas também, não é? E aí passa pela questão de estudar e tomar consciência sobre a nossa dualidade para quê? Novamente, para fazer a gestão das nossas emoções. A partir do momento que você conhece todas as suas sombras, você aceita as suas sombras, ressignifica elas, né? Transformando dor em poder, transformando coisas não tão boas em luzes, né? E poder para atuar numa situação semelhante no futuro breve, você está cuidando da gestão das suas emoções, né? E ele fala, ele vai muito além do que isso também. Ele fala que o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. É aquilo que eu disse lá atrás, né? Eu estou bem no mercado, eu não preciso de inteligência emocional na minha empresa, mas se você soubesse, meu amigo, o que pode mudar na sua vida se você procurar entender sobre autoconhecimento, inteligência emocional, dar isso de presente para os seus colaboradores, você não sabe a potência que a sua empresa pode se transformar. Muito além do que você imagina. É aquilo que eu falo, que infinitas possibilidades nós ainda nem conhecemos que podemos ter e ser, né? Aqui, ó, olha que imagem bonita, tem o cérebro de um lado e o coração de outro, né? Razão versus emoção. Só que aí o pessoal que eu apresentei ali atrás fizeram os estudos e descobriram que não é bem assim. A emoção não fica só no coração, não é? O nosso cérebro é dividido em duas partes, e a parte direita dele é a parte emocional, não é? E é engraçado que ele é dividido, e é dividido mesmo, tá, gente? Eles só encontram cá embaixo no córtex, perto da cervical, que os dois cérebros se encontram. Eu gosto de brincar que é self 1 e self 2, né, os cérebros. E do lado da criatividade é a parte da intuição, né? A imaginação, considera situações possíveis e impossíveis no processo criativo, né? Não tem uma sequência lógica, é bastante aleatória em relação ao que faz e produz e pensa, né? Tem muita subjetividade, busca de métodos alternativos para a resolução de problemas, ou seja, a criatividade do lado direito do cérebro é muito maior do que o lado esquerdo, né? E o lado esquerdo, que é o lado da lógica, é aquele que faz todo o processamento de tudo. Passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, planilha, né? Ele busca no registro das suas memórias as informações, né? Então, como que funciona? O lado direito tem uma emoção e aí o lado esquerdo vai buscar qual é a causa dessa emoção, né? Se você teve algum trauma na infância, tem um registro aí no lado esquerdo que assusta o seu lado direito, que tem aquele, né, aquele momento de emoção ali que ele não sabe o que ele faz. Ou então ele já passou por uma situação tão difícil que ele imagina que vai acontecer de novo, né? E aqui o mais incrível que eu gosto de mostrar, na questão do lógico, do racional e do analítico, né, que é o esquerdo, e o imaginativo e emocional do lado direito, é que o lado esquerdo do cérebro processa 200 mil bits por segundo. E o lado direito, 400 milhões de bits por segundo. É muita diferença, gente. E aí,
Sabe aquela coisa assim, quando a gente passa um aperto, um acidente, uma batida de carro, tal, que você fala assim, caramba, minha vida passou em fração de segundos na minha mente. Eu vi o filme da minha vida inteira em fração de segundos. Passou mesmo. Passou aqui, ó, desse lado direito, 400 milhões de bits por segundo. Nosso cérebro é muito poderoso, sabe? E esse estudo de neurociência, esse estudo em relação à inteligência emocional e como funciona toda a nossa mente, é que resultou nas técnicas que a gente tem hoje para ajudar pessoas a ter maior performance, cuidando primeiro do que está dentro delas, né? E aí, eu deixo aqui uma outra consideração minha, que é sobre a questão de como você reage às emoções, né? Você pode sempre escolher como você quer reagir. E a frase boa do mercado que eu gosto de falar sempre é essa: não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Entende? Tipo assim, não importa o que as pessoas fazem com você, mas o que você vai fazer com aquilo que elas fazem com você, né? Você imagina que isso aqui, essa lupa que eu estou mostrando aqui, fosse uma emoção, né? Eu poderia escrever aqui raiva, vamos dar um nome de raiva essa emoção, ok? Se eu passo essa raiva para uma pessoa, se eu consigo enxergar a raiva na mão dela, eu tenho o privilégio de escolher se eu vou querer ficar com essa raiva ou não. E o que é inteligência emocional? Que tem a ver você enxergar essas coisas. Exatamente isso. O treinamento da inteligência emocional faz com que você enxergue nas pessoas as emoções e os sentimentos. Você pode olhar para uma pessoa e dizer assim, de quem é essa raiva? Com quem está essa raiva? Está com ele? Ok, está com ele. Eu tenho consciência de que está com ele. Então, eu escolho não reagir. Não é? Então, é você olhar de fora essas coisas. Né? Aqui um pouquinho sobre doenças da atualidade, né? Que todos nós aí conhecemos, e cada ano que passa elas aceleram mais entre nós, que é a depressão, o estresse, o medo, a fobia, o pânico e a ansiedade. Né? E os sinais aqui têm tudo a ver com as pessoas e tudo a ver, então, indiretamente, com tudo que uma empresa pode querer das pessoas que estão lá na sua linha de produção ou no seu escritório. Acabou aquele tempo que as pessoas deixavam seus problemas numa sacolinha de papel, conforme algumas consultorias antigas falavam. Ela deixa os problemas dela na porta da empresa e pega os problemas da empresa e entra na empresa. Depois, quando ela sai, ela deixa os problemas da empresa na porta e troca de sacolinha e leva os dela para casa. Acabou. Ninguém consegue trabalhar se ela tem algum tipo de sintoma, algum tipo de dor interna que precisa ser cuidado e curado. E aqui são alguns dos poucos sinais que a gente pode ver que as doenças da atualidade têm trazido para as pessoas, né? Consumo descontrolado de álcool, cigarros, cansaço e indisposição mental, tensão e dores musculares, desinteresse pelas coisas. Olha só, pessoa desinteressada pela produção, desinteressada pelas equipes, desinteressada por resolver alguma situação na empresa, né? Falta de concentração, alterações de apetite, alteração de sono, irritação constante. A pessoa, o cara está lá na produção, está o tempo todo irritado. Quer dizer, você tem que cuidar dessas pessoas para que você crie um ambiente de harmonia. Né? Então, sim, hoje, importantíssimo que a gente trabalhe todas essas coisas nas pessoas. Acho que as empresas já começam a movimentar nesse sentido. Tá? E o que a gente faz dentro desse trabalho é mostrar para as pessoas o poder do aqui e agora. Né? Eu gosto de falar que a depressão é o excesso de passado, é quem vive lá no passado. Então, nós temos que ressignificar e curar as histórias do passado das pessoas, dos diretores, dos colaboradores. E a ansiedade é o excesso de futuro,
é o que às vezes a gente tem vivido ultimamente no excesso de futuro, né? E eu gosto de dizer sempre que o único tempo em que vivemos é o tempo presente, né? Você não consegue respirar o ar de 10 minutos atrás e nem também respirar o ar de amanhã. Tenta aí que você não consegue, não é verdade? Então, a gente só vive o tempo presente. Exatamente agora, eu aqui olhando para você, os seus olhos, respirando o ar que você está respirando, é o único tempo que a gente consegue viver. E quando a gente chega nas empresas e coloca isso para as pessoas, a atenção delas é muito superior ao estado anterior que elas estavam, né? Muita gente fala comigo isso. A gente trabalha e fala assim, olha aqui, estou feliz agora, agora eu consigo trabalhar. A frase que eu mais escuto, agora eu consigo trabalhar. Muito obrigado. Então é isso, a gente pode sim melhorar muito a condição produtiva das empresas, a sinergia entre as pessoas, não é? E quando a gente fala de futuro, a gente passa pela questão da ansiedade do que vem por aí, não é? E uma das coisas que nós já estamos sabendo, não é uma teoria minha, existem estudos sobre isso, as profissões, a maioria delas, talvez 60%, 70% das profissões irão desaparecer em questão de poucos anos, poucos anos. Hoje a gente já percebe no setor moveleiro mudanças radicais em relação às atividades comerciais, não é? Representantes talvez não tenham tanta repercussão, tanta força nesse momento do que você ter uma boa estrutura, uma boa equipe de contato interno praticando o marketing digital dentro da própria empresa, porque está surtindo mais efeito. Não deixa de ser uma invenção, uma transformação, né? Hoje em dia já existem profissões muito legais até de falar aqui para a gente poder entender como que as pessoas vão ter que ser e, por consequência, os gestores das empresas também, né? Existem já equipamentos que fazem cirurgia remotamente, né? Um médico no Rio Grande do Sul, ele pode operar uma pessoa remotamente no hospital em São Paulo, no centro cirúrgico em São Paulo. E quais são as habilidades que esse médico precisa ter para fazer essa cirurgia? Não é só medicina, não é só habilidade de ser um cirurgião. Ele precisa entender de robótica, ele precisa entender de TI, né? Então, o médico também hoje precisa ter múltiplas habilidades. E o cara que faz e constrói o equipamento, que faz a cirurgia, ele precisa entender só de robótica, de eletrônica? Não, ele precisa entender de medicina. Senão, ele não vai saber como construir as ferramentas e os kits necessários para aquela cirurgia, para que ela aconteça da forma que é recomendada e estudada pela medicina, não é verdade? Hoje nós temos nova profissão, intérprete de satélite, só voltado para a área agropecuária. Olha que legal. O cara é intérprete de satélite para fazer mapas de regiões férteis e quais são as melhores regiões para cada determinado tipo de alimento e produção, né? Então, eu convido vocês, inclusive, a trocar a ansiedade do futuro pelo poder do aqui e agora, que a gente acabou de falar. Eu tenho escutado muito isso em todos os setores do mercado, que as pessoas estão muito preocupadas com o que vai ser no futuro, não é? E eu gosto muito de dizer que o futuro não existe. O futuro que vai chegar aí não existe ainda. Ele está sendo construído por nós mesmos, aqui e agora. Esse é o foco que a gente precisa dar. Isso é inteligência emocional pura, viu, gente? Faz parte aí do projeto de inteligência emocional no mercado e nas empresas, né? Dar o foco no aqui e agora e lembrar sempre, você está construindo o seu futuro. Isso é muito importante. Não tem nada pronto. Lá fora não tem nada pronto. Nós estamos construindo tudo isso agora, tá?
uma das práticas que a gente faz também muito nas empresas é a questão da ferramenta da gratidão, né? Que também está totalmente vinculada à questão da neurociência. Ela provoca mais sinergia entre as pessoas, maior conexão e melhor resultado. Tá? Eu tenho pessoas que tinham diversos conflitos dentro da empresa e o processo foi incrível que com 1 ou 2 semanas tudo mudou. Chefe encarregado, às vezes, que não se entendiam e eu disse, olha, comecem a praticar a gratidão nas pequenas coisas. E depois, aquelas pessoas que já acordavam prontas para ter um combate um com a outra, hoje elas se procuram para desejar um bom dia. Então, isso muda completamente toda a situação de um PAC Fabril. Com as equipes de venda, é muito importante a gente trabalhar inteligência emocional, neurociência com as equipes de venda. E eu trouxe aqui um exemplo de uma ferramenta poderosa para vocês, que é o poder do não. Não é? E aí vocês estão vendo na tela aí, são 9 nãos, né? Olha, a pessoa sai e ela ganha um não, outro não, outro não, outro não, outro não, outro não, outro, mais um, mais um. Aí depois desse último não, o que que vem? Vem um grande sim, não é verdade? E quando a gente coloca isso de uma forma impactante mesmo para a equipe de venda, eles começam a acreditar. E eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. O que que representa cada não desse aqui? Né? Na verdade, cada não desse aqui é um pedacinho do sim que você está procurando. Né? E cada não que você anda e cada não que você recebe, você está mais próximo de quê? Do sim. Né? Então, quando você muda o padrão mental da sua equipe de vendas com diversas ferramentas, eles não vão sair num dia não tão bom no mercado, eles vão tomar o terceiro não e vão dizer, ó, eu vou para casa porque hoje o mercado não está bom. Né? Ele vai tomar o terceiro e falar assim, falta só 6 para mim chegar no 5. Né? E ele vai tomar não e vai dizer assim, eu estou mais perto do sim, eu não desisto, eu vou acreditar. Então, esses são os processos que a gente trabalha, padrões mentais, quebra padrões mentais antigos para colocar outra visão na sua equipe de vendas. O perfil dos bichos, eu gosto muito de falar disso aqui, que na verdade é você colocar a pessoa certa no lugar certo. A questão da alta rotatividade nas empresas passa às vezes por uma questão básica. Você contrata por competência e demite por comportamento. Olha só, não é? Talvez porque não tenha feito o perfil comportamental das pessoas antes de contratar. Né? E essa ferramenta mostra claramente 4 perfis relacionados a 4 animais que têm comportamentos semelhantes aos 4 maiores comportamentos, mais notáveis comportamentos que um ser humano pode ter. E o primeiro deles aqui é a águia, que tem a visão panorâmica de tudo, ela tem uma visão privilegiada, ela é criativa, ela tem a vantagem de poder voar, né? De poder sonhar, de poder buscar novos planos, buscar novos horizontes, mas às vezes ela é muito sonhadora, então tem lá a parte dela, um ponto de melhoria. Não é? Se você está buscando uma pessoa criativa, para trabalhar na sua equipe de inovação, para modificar um produto, para modificar a forma como você quer atuar no mercado, com a sua equipe de vendas, ou propriamente dita na criação de relacionamento com o lojista, o águia pode ser um excelente funcionário. Não é? Mas você dá uma planilha para ele que você vai matar ele no primeiro dia de trabalho. Ele vai olhar para o computador e não vai rolar. Entende? Então, é importante você conhecer o comportamento, o perfil comportamental das pessoas, para que você acerte em cheio
a contratação. Depois a gente tem aqui o gato, que o gato é o formador de equipes. O gato gosta de construir times, gosta de delegar, de passar a bola, formar equipes. Esse cara é perfeito para ser um encarregado em determinado setor, né? Porque que seja possível o compartilhamento de tarefas também, claro, né? Só você sabe, mas existe o lugar certo para ele, né? E o tubarão também, que é o cara que marca o território todo. A primeira coisa que ele faz, ele marca o território dele e ele faz pra caramba. Eu vou trocar o nome dele até de tubarão para trator, sabe? Ele faz, pega e faz. Com ele não tem isso, não. Mas aí ele faz tanto que, às vezes, ele faz errado, sabe? Então, é assim, para onde vai o tubarão? Onde seria ideal esse cara estar? Você também vai saber. Talvez no momento de montar um stand de feira, né? Bota esse cara lá que ele destrincha. Bota ele para coordenar a turma que ele vai pegar e vai fazer e vai botar todo mundo para fazer, tá? E agora, você não vai colocar um tubarão para planejar o seu próximo ano, 2021, entendeu? Porque ele não gosta de pensamento, ele não gosta de pensar muito. Ele gosta de fazer, entende? E depois, por último, aqui tem o lobo. Não sei se vocês estão vendo aí, se a janelinha está no lugar, tá ok, né? E o lobo. E o lobo é aquele cara que é o cara da planilha, é organizado. Para ele, é passado, presente, futuro. Vai para a praia, o lobo, ele faz planilha, bota o picolé que vai gastar, né? O sorvete no fim da tarde, o milho cozido, a cerveja. O cara faz planilha até para viajar de férias. Esse sim é o cara para ficar lá no seu departamento financeiro, né? É o cara que vai organizar o seu almoxarifado, né? Então, e uma coisa importante que eu gosto de lembrar sempre é que ninguém definitivamente nenhum desses perfis, tá? A gente pode fazer um teste hoje e você está com o seu tubarão lá em cima, ou seja, está fazendo para caramba, mas não está planejando, e pode fazer o seu teste daqui a 4 meses, a sua águia está lá em cima, ou seja, você começou a criar, a sonhar, a planejar também, mas diminuiu a sua força de ação de trabalho. Então, ninguém é tubarão, ou ninguém é águia, ou gato ou lobo o tempo inteiro. Vai muito do estado atual de cada pessoa. Mas eu quis colocar isso aqui, né, o perfil comportamental, que eu acho de extrema importância para as indústrias acertarem mais em relação à contratação, né? E aqui, lembrando o Alan de novo, que o Alan falou sobre elogios, né? A estratégia do elogio lá, a rotina de elogios, não me lembro bem se foi essa palavra, mas eu trouxe aqui também uma outra ferramenta que são as 5 linguagens do amor, né? E Kiko Garcia, o que isso tem a ver com o mercado e com a empresa? Tudo a ver, gente, tudo a ver, porque com essa ferramenta você consegue entender como as pessoas se sentem valorizadas, como as pessoas se sentem amadas, úteis, protegidas, através dessa ferramenta, né? Tem pessoas que a ferramenta, palavras de afirmação e elogios, se você fizer, ela se sente valorizada e amada com elogios. Outras pessoas gostam da atenção focada. O que é atenção focada? É aquela hora que eu estiver falando com você, você deixa o seu celular de lado e me dê toda a atenção, mesmo que seja por 1 minuto. Tem gente que fica irritadíssima quando está conversando com alguém e essa pessoa está com o celular na mão ou fazendo uma outra coisa, não é? Servir e agradar. Muitas pessoas gostam de demonstrar o seu amor, demonstrar valorização pelas outras pessoas, prestando serviço, gosta de servir, gosta de agradar. E aí eu estava até conversando com o Carlos mais cedo, é incrível como às vezes você tem no seu escritório, na sua produção, uma pessoa que a linguagem do amor dele é servir. E quando você tem uma tarefa especial, que você precisa de alguém
especial para fazer, você não dá essa tarefa para essa pessoa. Ele fica profundamente contrariado, se sente uma pessoa até subutilizada, né? Se sente desvalorizado, enquanto que você, com essa ferramenta, você podia estar identificando cada pessoa, aquilo que faz com que elas se sintam valorizadas, e aí sim você ia montar uma equipe, um timaço de futebol, igual o Jorge Jesus, né? Que montou o Flamengo através de ferramentas parecidas com essa, né? Tem pessoas que se sentem amadas e valorizadas recebendo presentes, outras que demonstram amor e valor pelas outras pessoas dando presentes, e outras pelo contato físico, né? Então, quando você promove, ou não agora nesses tempos, mas quando você promove na sua empresa um dia para falar sobre o abraço, né? Que o abraço libera muitos hormônios do bem, inclusive hormônios de cura. Quando você promove esse dia na sua empresa, o dia do abraço, e você promove esse contato físico entre as pessoas, você vai estar agradando uma parcela dessas pessoas também, né? Hora dos comerciais. Com licença, Carlos Bessa, com licença, setor moveleiro. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu sou desse setor também, né? Meu sangue pulsa aí pelo setor moveleiro, tem uma história que eu honro com o setor moveleiro, com as empresas, com as indústrias, na área de publicidade, na área de marketing, né? E agora eu vou fazer o meu comercial aqui, que na verdade esse trabalho de inteligência emocional, ele não é só voltado para produção, para as pessoas que trabalham na produção. Ele é voltado também para a diretoria da empresa e para a equipe de vendas, né? Em algumas empresas que eu fiz o trabalho, eu tinha diretores que diziam assim, ó, vai lá conversar com o fulano, porque o fulano precisa muito disso, né? E às vezes a gente descobria que o gargalo, a falta de conexão estava exatamente na diretoria, né? Então, quando a gente começa esse trabalho, a gente tem que começar ele de uma forma bem ampla e bem completa. Conforme eu disse no começo, né? Se você soubesse as infinitas possibilidades que você ainda nem conhece, né? Como empresário, como empresa, cara, você ia cair o queixo, como diz aqui em Minas Gerais, né? E mais o que o Kiko sabe fazer? Workshops, tá? Eu faço workshops maravilhosos, assim, de parte da manhã inteira, de sair todo mundo lá de bem com Deus, de bem com a vida, de bem com o mercado, com a empresa, com o patrão, com a família. É muito incrível, porque muda, gente. Comecem a acreditar nisso. Muda totalmente o clima da sua empresa. E faço palestras também, agora até de forma online, tá? Estamos já preparados para fazer palestras de forma online. Mas eu gosto mesmo do abraço, do aperto de mão, de chegar perto ali, sentir a energia das pessoas. E faço consultoria múltipla. O que é consultoria múltipla, Kiko Garcia? Pois é. Eu fiz umas ferramentas, porque eu sou coach também, né? Eu apliquei em mim umas ferramentas, uns exercícios, para mim poder entender o que eu tinha para oferecer para o mercado e para as empresas. E aí eu reuni todas as minhas habilidades durante toda a minha história profissional, e aí passei pela questão da publicidade, o marketing convencional, marketing digital, né? Redação e texto, né? Que a gente gosta de dizer também que posicionamento e leitura política, e aí eu não estou falando de política partidária, estou falando de leitura política mesmo, de política de empresarial em relação às comunidades. O que mais que eu fiz? O coaching, inteligência emocional, questão de algumas terapias também energéticas de cura, tá? Então, eu chamo de consultoria múltipla, eu ajudar o empresário a sair daquela caixa, daquele padrão, daquele manual que foi criado pela empresa,
que hoje assim é de extrema importância que a gente realmente quebre todo esse padrão e essa caixa, vamos chamar de caixa, vamos quebrar essa caixa e sair dela, porque tudo vai ser diferente. E eu vou repetir de novo, tá? Somos nós que estamos construindo. Então, quem tiver coragem agora de fazer diferente, de reinventar, é isso. Então, a minha consultoria múltipla passa um pouco por isso, tá? E o meu comprometimento vem da questão da ressignificação de toda a história da empresa, a ressignificação dos propósitos, né, dos objetivos que a gente viu lá atrás. É importante que a gente consiga reescrever a nossa história, as partes boas e as não tão boas também, né? Resgatar as forças de caráter, né? As forças de caráter da diretoria, as forças de caráter das pessoas, da sua equipe de venda, né? E fazer mentoria de alta performance através da cura. Curou por dentro, resolveu por fora. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Transformar você em um campeão de verdade. Campeões não são feitos em academias, campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Mohamed Ali é o exemplo de um campeão, um cara totalmente diferenciado, que conseguiu todos os objetivos dele. E essa aqui é uma fala do Mohamed Ali que eu adoro, que é o impossível é apenas uma grande palavra usada por gente fraca, que prefere viver no mundo como ele está, em vez de usar o poder que tem para mudá-lo, melhorá-lo. Impossível não é um fato, é uma opinião. Impossível não é uma declaração, é um desafio. Impossível é hipotético, impossível é temporário. O impossível não existe. Eu deixo essa mensagem para vocês, para que a gente realmente comece a refletir que nada nesse mundo é impossível, né? Eu sei que a gente está passando por momentos aí muito tensos em relação ao futuro, a ansiedade que todos nós estamos vivendo, mas acredite sempre e invista nas novas tecnologias, invista nos novos métodos, e eu estou aqui, ficarei feliz demais poder te ajudar, trabalhar com a sua empresa para a gente modificar todo esse panorama aí e seguirmos junto na caminhada. Gratidão, Carlos. Eu acho que por aqui eu encerrei, né? Esse final do impossível que não existe é uma chinelada, né? É isso aí, Kiko. Realmente é uma chinelada. Kiko, volta a tela para mim, por favor. Ah, certo. Eu sabia que eu ia esquecer. Voltei? Voltou. Ok. Eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte: nós estamos vivendo a época da instantaneidade, né? Tudo muito para ontem, tudo muito urgente e emergente. Existe técnica, metodologia para avaliar até quando vale a pena investir na recuperação ou na qualificação do profissional humano? Ou isso é muito mais instinto, feeling, do que propriamente uma metodologia? Você está dizendo em relação à implantação da inteligência emocional? Isso, imaginando que ela vai melhorar a qualidade e a performance do profissional e da equipe, né? Ok. É o que eu disse, curou por dentro, resolveu por fora, sabe? Eu tenho esse costume. Eu já fiz, inclusive, algumas vezes, alguns diretores falam assim, vem cá que eu preciso de contar a situação dessa pessoa para você ir lá cuidar dele, lá no setor dele. Eu falo assim, você pode até me contar, mas não precisa. Eu não preciso saber, porque eu vou cuidar dele, eu vou curar o que ele precisa ser curado. E aí ele vai te dar a performance que você quer. Então, eu vejo assim, rapaz, pessoa quando chega feliz, aquele negócio que eu falei lá, né? Vai depender de como eu acordar? Não, né?
O cara, quando ele chega feliz no trabalho, não tem para ninguém, cara. Ele é a melhor produção, ele é o que faz extraordinariamente bem. Então, não importa se o cara está na produção, se ele é da equipe de vendas, se ele é administrativo, se ele é planilha, se ele é financeiro, não faz diferença. Se a gente cuidar dele por dentro, ele dá conta do processo, sabe? A mágica é essa, a grande mágica é essa. Outra dúvida que eu tenho aqui, no tempo que nós estamos vivendo agora, pandemia, quais são as principais fragilidades e inseguranças desse momento que estão atormentando as pessoas? Nós até tocamos um pouquinho isso aí. A questão da insegurança é o medo de uma coisa que a gente não conhece, né? A ansiedade tem muito a ver com o medo do desconhecido. Mas eu tenho a convicção, por tudo que a gente tem visto aí, que as pessoas, as escolas estão reinventando a forma de dar o apoio escolar remoto, as empresas estão reinventando uma forma de se conectar diretamente até com os lojistas. O que eu percebo, e isso eu faço questão de frisar, que é uma opinião minha, e eu defendo ela com muita veemência, é que nós estamos construindo cada parte desse futuro, sabe? Sabe aquela coisa de rasgar o manual? Vamos rasgar esse manual aí que fala que as previsões vão ser essa, aquela, tal. Rasga esse manual. Ao invés de você ficar lendo o manual e pensar e tentar projetar o que vem para o futuro, constrói um novo manual para o futuro, para a sua empresa. Pega o papel e fala, minha empresa vai ser assim, 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 assim. Porque você está construindo a sua empresa hoje. Tem empresas que estão saindo do mercado, tem empresas que estão se despontando, né? Tem empresas que, poxa, eu não sei fazer isso, eu estou fora de rede social. E tem gente que nem empresa tem, Carlos. Tem gente que nem empresa tem e começou, e eu prestei consultoria para uma pessoa assim, ela está vendendo doce caseiro, assim, horrores, horrores. E ela só queria um dinheiro para se manter na pandemia, sabe? E ela vai virar empresária, já está se transformando em empresária, e com certeza vai tirar alguma empresa do páreo, porque a empresa está com o manual antigo, versão 1.0. Agora a gente tem que pegar o manual e falar, eu vou escrever o manual da minha empresa, versão 2.0. Ou vamos chamar mais bonito ainda, versão pós-pandemia. Quando é que eu escrevo o manual pós-pandemia? Durante a pandemia, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Uma outra pergunta, então, para a gente encerrar a fase das perguntas, seria a seguinte. A gente veio de uma geração em que os critérios, os valores e os padrões, eles eram muito mais rígidos, né? Então, existia um comportamento mais pré-definido, mais pré-determinado. E talvez até por força de tanta pressão, de tanto autoritarismo que a nossa geração viveu, a gente soltou muita corda para essa geração atual, né? Como que a gente faz para resgatar o equilíbrio entre não estar tanto de um lado e nem tanto do outro, para você colocar isso em vigor dentro de uma empresa, partindo do princípio que está entrando no mercado de trabalho uma geração que é totalmente diferente da nossa base de formação, né? Eles são totalmente livres, leves e soltos, descompromissados e tudo mais. E como é que a gente faz para administrar isso, para conciliar isso? Pois eu acho que alguém já falou isso por aqui, a questão de fazer o empresário fazer a mesclagem, né? Do pessoal mais experiente com o pessoal jovem. Porque realmente o jovem, ele, entre aspas, vamos fazer uma comparação do que nós falamos aqui, o jovem está mais para o tubarão, né? O perfil do tubarão, que pega e faz, e a pessoa que tem uma certa experiência, ele está lá na águia, no lobo, ele tem um pouquinho de cada um. E do gato, né? Ele cria os times, que é o gato, ele planeja como o lobo, e ele é criativo e, ao mesmo tempo, tem uma gama uma visão privilegiada das coisas, que é a águia. Então, é importante que as empresas tenham
esse valor humano também dentro da sua estrutura ali, não é verdade? É isso aí. Eu quero agradecer ao Kiko Garcia por esse conteúdo enriquecedor e de profundo conhecimento, né? Para orientar a gente sobre como lidar nessa época que a gente está vivendo, com esses desafios cada dia mais fortes, né? Cada dia mais impactantes. Muito obrigado, Kiko. Eu desejo sucesso para você na sua carreira, nos seus trabalhos, na sua sequência desse projeto maravilhoso que você está desenvolvendo. E agradecer a Bimóvel pelo apoio, aos nossos patrocinadores Bernec, a Feira Formobile, a Movelpar 2021, a Teste J. Serrano e a Saerlac. Eu quero contar com a presença de vocês na nossa próxima reunião e dizer para vocês muito obrigado pela sua audiência e até lá, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Valeu. Gratidão.